paz do Senhor para os irmãos. Podereis tomar vosso assento. Quero agradecer a Deus, doador da vida e sustentador da mesma. Ao vosso pastor por me confiar o microfone desta igreja, que nos últimos dias que estamos vivendo, está difícil, pastor, confiar o microfone a qualquer pessoa. A gente sabe disso, mas eu sei que o pastor Paulo não me conhece assim em particularidade, porque são muitos obreiros ali no Belém, mas sempre eu ouvi ele fazer explanação das literaturas da CPAD, né? E eu fazia com muita intrepidez, com muita galhardia, quando ele gerenciava ali a CPAD na rua Cotegipe. E quero agradecer ao pastor Newton, sua esposa irmã Noemi, seus filhos, que são uma docilidade. Este casal que Deus colocou na nossa vida e nos estão hospedando como anjos. Pastor Newton é um gentleman, uma pessoa que a gente aprendeu a amar no amor de Cristo. E a linha americana, sobre os auspícios do nosso pastor José Cláudio Munhoz, nosso trabalho também ali, marcha triunfante. E por pessoas que já moraram aqui em Poços de Caldas e hoje residem ali em Americana, a gente sempre ouve notícias alvissareiras aqui do trabalho de Poços de Caldas. Inclusive, acho que tem uns 4 ou 5 meses que eu vi no YouTube a apresentação da orquestra aqui de Poços de Caldas e fiquei realmente estupefato de ver, né, que maravilha, que harmonia. Os irmãos estão de parabéns. Que toda a honra e glória seja para Ele. Mas o pastor me deu aí uns 20 minutos. É 9 horas, mas eu vou ser mais sucinto nas minhas palavras. Mas a oração do Pai Nosso, ela tem 57 palavras e se faz em 1 minuto. Agora imaginem, né, em 25, 30 minutos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma leitura no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Por falar em São João, uma certa feita eu fui interpelado por um membro de uma congregação que eu dirigia ali em Americana, e este irmão, ele me diz: pastor, por que na Bíblia é só São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, São Pedro, São Tiago? Eu disse para ele: não sei, talvez porque Jesus escolheu estes escritores das cartas e também dos evangelhos por iniciar com uma consoante. Porque todos que iniciam com consoante são São Paulo, São Pedro, São João. Se iniciar com uma vogal, aí é santo. Santo Antônio, Santo Isidório, Santo Onofre, e assim sucessivamente. Se inicia com uma consoante, é São Gregório, São Jerônimo, etc.
Os irmãos podem ver que na Bíblia é só são. Mas isso não vem a caso. Agora, quando é mulher, todas são santa. Santa Ernestina, Santa Maria, Santa, enfim. Mas vamos ao São João. São João, capítulo de número 6, e o versículo de número 54. Aonde Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus havia realizado a multiplicação dos pães. E a Bíblia diz que ele passa para o outro lado do mar, e alguns barquinhos o acompanharam. E do outro lado do mar, talvez uma multidão já o esperava, pois em todo lugar que Jesus estava, ele era rodeado de uma multidão. E em chegando ali, Jesus começou a falar, a ensinar, talvez entrando num barquinho e se afastava um pouco, e devido o vento que era propício, ficava mais fácil de propagar a sua voz. E eles seguiram a Jesus pensando que havia mais pão. Alguns seguiam Jesus por milagre, outros disseram: o negócio agora é bom, vamos ter pão. Onde ele estiver vai ter pão, vai ter peixe. Mas Jesus quebra ali o protocolo e diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, vamos dizer, o próprio Jesus disse, não é digno de mim, não vai fazer parte do meu sistema, não vai ter a sua ressurreição, pois aqui ele diz: aquele que come e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Isto é, quem não comer da sua carne ou beber do seu sangue, não vai ter esse privilégio. E eles começaram a ouvir estas palavras e não soaram bem aos seus ouvidos. Porque os judeus, eles são muito criteriosos concernente à alimentação. Os irmãos bem sabem que, principalmente nos dias de Jesus, eles não comiam nenhum tipo de crustáceo, não comia peixe com barbatanas, não comia animal com os pés fendidos, fazia algumas restrições sobre aves, porco, nem se pensar. Agora aparece Jesus e diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, como? Vamos ser canibais agora? E a Bíblia diz que começaram a sair de um a um, e ainda dizendo: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Comer carne humana? Eles não estavam compreendendo o que Jesus queria dizer. E foram saindo e ficaram os 12. Eu creio que Pedro, aquele que era um tanto assim, mais afoito, estou conjecturando, eu acho que Pedro ensaiou de também dar uma corrida, e os demais pensaram: se Pedro correu, eu corro também. Né? A coisa que está difícil. Mas Jesus, olhando para eles, disse:
Ufa, até que enfim vocês ficaram. Foi assim? Não. Jesus disse: não quereis vós também se retirar? Não quereis vós também ir embora? Aqui a coisa é séria. Muitas vezes, Jesus disse, e os próprios discípulos não compreenderam, e o próprio Jesus disse: o que eu faço agora, vocês não compreendem, vocês não entendem, vão entender depois. Isso às vezes acontece com o pastor da igreja. Quantas vezes o pastor diz alguma palavra e a pessoa, por não compreender, às vezes sai até murmurando, dizendo: por que o pastor disse aquilo? Não devia ter dito aquilo. Mas, irmãos, o pastor está na direção de Deus. Espere que você vai compreender depois. Jesus, ali falando com eles, disse: vocês também não querem se retirar? Pedro ponderou, analisou, raciocinou e disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Vivemos em dias difíceis, em que, por qualquer motivo, às vezes, a pessoa vai para um outro determinado lugar. Principalmente nos dias em que vivemos, onde, vamos dizer até uma linguagem esdrúxula, a concorrência está, não sei aqui em Poços de Caldas, mas americana, irmão, parece que cada esquina é sabe, tantos nomes exóticos de igreja, de cuspe de Cristo pedalando para o céu, e enfim. Então, tem igreja para todo gosto. E você fala uma coisa, e a pessoa faz como ali, naquela multidão. Mas espere para ver o que vai acontecer. O pastor falou: espere, aguarde, é de Deus. É uma profecia às vezes, e por você não esperar, você perde a bênção do Senhor. Capítulo 26 de São Mateus, nós vemos que Jesus pede para que os discípulos preparem um lugar aonde ele celebraria a Páscoa. E eles provêm ali um lugar, prepara a mesa. E a Páscoa dos judeus era composta, como nós vemos biblicamente, onde havia ali um cabrito assado, ou um cordeiro, vinho, pão sem fermento, ervas amargas, talvez algumas tâmaras ou outras guloseimas, não sei, mas aquela mesa posta, mesa farta. E Jesus, ali reunido com eles, talvez até num momento assim de descontração, não sei, e eles participando ali, comendo a carne do cabrito, comendo a erva amarga. De repente, Jesus quebra o protocolo, pega o pão, parte o pão e diz para os discípulos: este é o meu corpo, que será partido por vós. Partindo aquele pão, ele volta para os discípulos e disse: Pedro, come
é o meu corpo que é partido por vós. Tiago, come, é meu corpo que é partido por vós. João, Bartolomeu, e sucessivamente. Depois pega o vinho e disse para eles: este é o meu sangue, que será vertido por vocês. Tome aqui o meu sangue. Tome este vinho simbolizando o meu sangue. Tome, Tiago, tome, Pedro, tome, João. Aí eles voltaram em si e compreenderam o que Jesus estava dizendo aquele dia: quem não comer da minha carne ou beber do meu sangue, não é digno de mim. E nesta noite está aqui o pão representando o corpo de Jesus, o vinho simbolizando o seu sangue, que serve de alimento espiritual para as nossas vidas. É por isso que o apóstolo São Paulo, capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Após cear, o apóstolo São Paulo disse, depois ele tomou o vinho e disse: tomai e bebei dele todos, simbolizando a sua morte vicária. Ali Jesus estava falando para os discípulos, ou tentando eles entender sobre o sacrifício da cruz. E eles não estavam compreendendo. A cruz, irmãos, aquele aparelho de suplício, a cruz da vergonha, a cruz do escárnio, a cruz aonde eram mortos ou crucificados pessoas de má índole. Mas o que Jesus realmente fez para que fosse crucificado? Nós vemos que em nossos dias parece que esta palavra cruz, ela está aos poucos sendo, não sei se camuflada, ou servindo de um outro artifício, porque muito pouco se fala na cruz. Uma certa feita, um irmão na cidade de Ribeirão Preto, presbítero da igreja, ele, motorista de uma empresa, ele foi requisitado a levar um grupo de jovens estudantes de 2º grau a uma outra cidade, a São José do Rio Preto, para participar de um torneio esportivo. Chegou no dia exato, ele encostou o ônibus na porta do colégio, entrou aquele grupo de jovens, a professora, a diretora, sentou no banco da frente, e eles foram todos naquela alegria. Chegando lá, eles participaram daquele torneio e eles, por coincidência ou não, foram campeões. E na volta, eles vinham naquela alegria tremenda. E subindo nos bancos, e pulando, e gritando, e cantando música de um, e música do outro, música do chororó, música. E de repente um dos alunos disse: o motorista também vai cantar. E todos em coro
coro uníssono diz: canta, canta. Aí a diretora foi lá no motorista: o senhor canta? Ele disse: canto. Eu canto. Presbítero da nossa igreja, Assembleia de Deus. Aí ela disse para os alunos: então todos em silêncio, o motorista vai cantar. Aleluia! Ele ligou o áudio interno e começou a cantar. O de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Nesta cruz padeceu o meu Senhor. E foi cantando, e depois chega no coro e diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ele olha pelo retrovisor interno, a professora, a diretora com o lenço na mão, enxugando as lágrimas, e houve um silêncio total. Ainda faltavam uns 80 a 90 quilômetros para chegar. Ele encostou no colégio, todos desceram agradecendo, e a semente ficou plantada. Ah, meu irmão, a cruz. Hoje nós estamos vivendo numa época em que tudo é light. Às vezes na escola, no trabalho, não se ouve mais falar do Evangelho da cruz, mas o Senhor Jesus é aquele que ainda quer salvar sobre a mensagem da cruz. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo, mas aquele que comer e aquele que beber, eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Quero deixar um tempo para ministração da Santa Ceia, pois é um ato singular, é um memorial. A Santa Ceia do Senhor é um momento em que a igreja, em comunhão, ela participa do pão e do cálice. Jesus fez tudo às claras. Ressuscitou Lázaro, curou Bartimeu, fez a multiplicação dos pães, mas quando foi para celebrar a Santa Ceia, ele fez questão de só ele e os discípulos. É uma coisa íntima, é nossa, é uma coisa da igreja, a Santa Ceia. Por isso, irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Pastor Paulo, esta pessoa simpaticíssima, que Deus em Cristo vos abençoe.